Questão de opinião. A ideia de retorno passa-nos os momentos que pensamos antes de nos alimentar, porque a vida em pensamento é assim. Os motivos pelos quais entendemos a vida como fruto de retorno é como pensaremos sobre o nosso futuro. Isso quer dizer muita coisa. Quando passamos por fortes emoções, a ideia que temos é que voltaremos a ser como éramos sem necessitar de alimentos. Mas Deus nos coloca em xeque se pensamos nela em sequência. Claro que na maioria das vezes pensamos, mas nem tudo se resolve na vida dessa maneira. É necessário que queiramos entender como funciona esse tipo de processo e se isso pode, numa escala única, custar a vida inteira. Outro ponto a se destacar é a questão das cores, pois nesse estado, o melhor a que se pode chegar é vislumbrar cores estranhas de alguma forma ou não. O amarelo, que diz que podemos chegar a algum lugar se houver uma crença concreta, se estivermos pensando que alguma coisa vale a pena ou se estamos satisfeitos de um modo geral. O azul, que vai nos dizer como está o tempo e o nosso estado de espírito, indica a paz e faz com que as horas passem devagar. Verde diz esperança, que temos todo o tempo do mundo para entendermos a vida e também quer dizer tranquilidade. O vermelho é atitude, é a cor que lembra fome, mas também perigo. Quer também dizer descanso. Há o rosa, que indica divertimento, doces e prazer, mas também quer dizer que você se esqueceu de algo. Preto, que fala da maldade, de escuridão, mas pode também querer dizer renovação. Preto é a cor da morte. Por fim, o branco, que diz que podemos fazer tudo, que podemos pensar à vontade e que há luz no mundo. Assim como dizer que existe utopia, se o processo da revolução também pede existência, o problema aqui consagrado traduz a ideia de crime, pois nada que advenha de um ser superior pode fazer-nos comportar como de todas as pessoas. E isso infelizmente quer dizer alguma coisa. Explico, surge no pensamento de várias pessoas a ideia de tempo, mas mais ainda, que o tempo não está passando. Isso ocorre dizer que tudo o que fizermos, se não tiver o rápido procedimento de ter o que se procura, ou que não se procura, mas tem serventia, de nada vai adiantar. O que resta é desordem ou maus comportamentos. Tudo na vida é processo de comportamento, e o que não emana dele emana do crime. O problema é que o crime em sua mais alta história não serve de nada. O que serve de fato é o que se faz com o produto do crime. Na maioria das vezes, ele é esquecido porque não se vê outros usando. Isso na história. O que eu quero dizer é que nada se consubstancia nos sonhos, mas no progresso da própria história, do próprio pensamento. Ou pode ou não haver crime, mas isso não importa se nos sentimos bem. Claro que não dá para sentir-se bem o tempo todo, mas não quer dizer que devamos resistir, ou desistir, na verdade, de querer nos comportar bem. O que nos indica que devemos fazer é não parar de querer ser. Isso de modo geral. Estar bem consigo mesmo, estar feliz, rico de amigos e riquezas, estar lembrando do que se fez algo bom no mundo e saber o que fazer para mudar o mundo é o melhor caminho. O mundo do crime não existe no estado das ideias, pois ele mesmo não quer existir. Explico. Aquele que nunca roubou que atire a primeira pedra. A intenção deve ser parar de querer roubar e cometer outros crimes, mas nada impede que nos comportemos mal por isso. Explico. A ideia que traduz o crime é de que roubamos para usar riqueza ou alimento, mas que tomamos como base o processo do outro, o pensamento do outro, e esse é o problema. O que quero dizer com isso é que com segundas intenções não vamos parar de roubar, mas acreditar em Deus. Como eu já disse, o crime não existe assim, mas existe em todo lugar. Por isso devemos tomar cuidados redobrados com segurança, pois muito ou quase tudo no nosso estado de ideias quer dizer isso. Quando temos um bom estado de ideias, estamos bem, mas isso na maioria das vezes não quer dizer ideia alguma. O que fazer a respeito disso? Tudo na vida tem um preço, já disse, mas o que ainda não tem preço só tem ideias. Venda tudo que tem e me siga. O crime não nos dá a ideia que não seja a de que precisamos roubar mais. Esse é o problema. O que sucede é que na história não temos o que dizer, por isso diga que vamos nos alimentar, só isso. O que dizer da própria história? Diga que vai passar um tempo pensando e crendo em Deus. A ideia de que existe Deus não funciona para quem vive de crime, por isso nada se deve dizer para quem roubou. A liberdade fala por si. Há furto simples, aquele que é feito sem ninguém saber. Furto qualificado, quando há rompimento de obstáculo ou feito à noite. Furto famélico, roubo para comer.
e suas penas são caracterizadas conforme o custo do que se é roubado. Nesse estado, Deus funciona para os 3 tipos de pessoas: as que trabalham para sobreviver, as que trabalham para sonhar e as que não trabalham. Primeiro, trabalhando para sobreviver, você trabalha para comer e ter uma subsistência digna, suficiente. Segundo, os que trabalham para sonhar, têm muito trabalho, mas não são compensados conforme todas as suas necessidades. Terceiro, os que não trabalham, são aqueles que vivem dos pensamentos dos outros e nunca se importam com suas ideias. Deus quer funcionar sempre para todos, isso é uma lei imutável. O movimento, quando estamos todos em estado de ideias, é sempre de paz, e raramente isso muda. Não se preocupe quanto a isso, isso parece muito longe de acontecer, pelo menos à primeira vista. A guerra existe, mas num país como o Brasil, isso nunca fora uma notícia de destaque. Paz e guerra andam juntos sempre, mas esse não é o problema que devemos todos nos preocupar. O que devemos dar atenção é ao nosso estado, não só de espírito, mas de atenção às coisas importantes da vida, como o trabalho, como todos os objetivos da nossa vida. Para isso é preciso escutar bem, para termos força em acreditar e precisarmos do alimento. Todos na vida temos todos os órgãos necessários para sentir o mundo e de alguma forma entender o estado de espírito e ideias, próprio ou do outro. O que quero dizer é que os mecanismos existem para que, além de nos sentirmos bem, é preciso que façamos disso algo mais do que necessário. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que escuta e nada faz a respeito. Onde está o tato das pessoas para sentirem o que de bom há no mundo? A lei é como está ou deveria estar no mundo, mas isso não sugere que a paz reine em todo estado de ideias. Digo com isso que a atenção é o que mais é necessário, pois ela que nos vai dar o fato lembrança para que ultrapassemos do mundo nossas próprias ideias. Eu já fui fanático, mas hoje não mais. Hoje como pouco, prefiro ser amado a temido. Temo a morte, mas enfrento os desafios. Gosto de ler, gosto de escrever. Vejo pouco de TV e gosto de saber o que acontece onde vivo. Infelizmente não consigo lembrar muito sobre as coisas que fiz, pois naturalmente, como deve ser, já fiz de tudo um pouco. Claro, custou minha vida. Cada um pode acreditar no que quiser, essa é a realidade. Isso não pode ser problema, o que corrobora para que forcemos a crença em algo, e é só explicada pela vontade do alimento, o que quer dizer que nem tudo pode ser dado pela atenção. A fome é dádiva de Deus e de ninguém mais, o que também não pode ser explicado. Ter fé é sim algo bom, mas jamais nos levará a lugar nenhum. Até porque ter fé é ter de existir no mundo. Ter força para acreditar é bom, mas deve ser algo irrealizável, para que tudo que deixe de existir tenha forma em nossa mente. Eu creio que existe algo na fé que é possível, mas sou uma pessoa teimosa e nisso também acredito. Não por ser humano e ter estado de ideias, mas por ser homem. Devo me sentir bem, mas não posso colocar preço nas coisas, porque as coisas são como são os estados de ideias das pessoas. Isso é outro ponto crucial. Explico. Quando saímos de casa, temos a impressão que vamos voltar, mas isso é muito suave, o que implica que é preciso que se faça algo, que se trabalhe, roube ou que se dê compromisso com alguém. O relacionamento é algo que não tem preço. O que tem preço é o que advém da matéria, mas não é necessário que se pense nisso. Eu penso em todos os sentidos, nas cores, palavras, músicas, mas acabo finalizando minhas ideias em pensamentos, o que é ruim, pois não coloca nada para fora. No meu estado, eu quero dizer que pagar 2 vezes é a saída. O problema é que tenho que viver as coisas 2 vezes, e isso enjoa. Viver uma vida não é pouco, mas querer viver a vida dos outros é onde está o problema. Assim, o que vemos os outros fazerem não quer dizer que queremos aquilo para nós, mas tudo que advém da história é para que sejamos tudo o que não queremos. Explico. Homens que somos queremos as coisas na hora, na mesma hora, não daqui a 1 hora. O aprendizado funciona assim, como a vida, mas isso em sonhos, o que nada passa além de que seja o hábito. Por isso ter que acreditar é necessário, pois o que queremos é vida sobre vida, o que no mundo dos fatos não existe, ou ainda não existe. O estado, quando intrínseco na pessoa, no seu ideal, vai querer que os sons advindos de tudo que se escuta venha pela palavra, uma palavra que lembre o respeito, a honra, a ideia de que um dia fomos aquilo que sonhamos e mais, para que tenham orgulho de nós.
O mundo converge para que essas coisas fiquem mais fáceis para nós, no sentido que já se tem como própria nossa ideia. Mas isso não quer dizer que não precisamos fazer nada porque Deus tem que fazer a sua parte. Quando escrevo, sinto que meu estado está ótimo, mas isso não supõe que vou vender milhões de livros. O que ocorre é que, na verdade, tudo o mais é negativado, porque normalmente eu penso sem que para isso eu tenha que me justificar. Para isso não exige explicação. O que pensamos normalmente não ocorre em todas as pessoas, e sim o que de fato acontece é que a realidade seja vivida, seja aproximando ou não as pessoas de uma situação de morte. Esse estado não vivencia a vida o tempo todo. Ele deve lidar com a morte e ela nos visita de tempos em tempos. Não precisamos nos preocupar com ela, porque em nossos fatos somos imortais. A morte de fato existe, mas o que ela quer de nós é que vivamos, pois no mundo mesmo nada está completo se não visualizarmos bem o que as ideias pedem que façamos. O momento, se for pensar a respeito de ideais, não vai sugerir que paremos o que estamos fazendo e nos comunguemos com as pessoas próximas, seja com o trabalho ou em família. O que dizer sobre si quando o pensamento é morte? Eu respondo, vamos pagar 2 vezes e novamente. E o porquê é muito simples. Nós, que somos só ideia, sugerimos que a existência supõe a não desistência da luta. Mas essa luta que existe para todos, para mim é mais fácil, porque sou um visionário. Alguém que vê na liberdade um caminho de futuro, o que aliás todos deveriam saber. A morte pensa para nós na medida em que vamos dando intenções de querer que as mulheres façam isso. As mulheres existem para dar filhos e essa é a razão de existir a luta, pois não queremos que sob a ideia do estado de ideias, o mundo corrobore para que a vida entenda a morte como o caminho certo. A morte basicamente nos lembra de que tudo tem seu tempo. Tudo caminha para o bem na maioria das vezes, e tudo converge para que entendamos as vidas de familiares e amigos. Morrer é um caminho sensato, mas não prefira a morte em circunstâncias tais como ela deveria ser, porque nem a morte nos é capaz de explicar o porquê dela própria existir. Ao bem da verdade, entendemos vida todos os dias, mas a vida não quer dizer outra coisa do que correr atrás de bens materiais e de alimento. A minha vida só diz isso. Você já se perguntou quanto à sua? A vida não é capaz de trazer o entendimento na hora exata para 2 pessoas presentes no mesmo lugar. Explico. Quando a mentira é representativa, nós a entendamos de qualquer maneira, mas se existe ainda esse mundo, algo que seja mentira ainda carregada de maldade, infelizmente se acreditará. O que sucede dizer que às vezes quando amamos as pessoas, para isso devemos traí-las. O critério é sempre o mesmo. Quando queremos algo, devemos aprender primeiro. Devemos acreditar sempre e para tê-lo depois é necessário que se faça uso. O que pedires a Deus, com certeza Ele atenderá no tempo certo. A vitória de cada um existe, mas isso só no mundo dos espíritos, porque quanto ao estado de ideias, a luta ainda não terminou. Devemos alcançar nossas metas com força de vontade, com o espírito de quem quer algo de bom, quem quer algo que faça dos princípios uma força sobre a qual todos nós juntos nos importamos. O tempo é sempre o mesmo. Passe seu tempo ocupado, receba a vida dando vida aos outros e receba sua paga quando mereceres. E isso é só. Deus se ocupará de você na hora de seu descanso sagrado. Isso é o que diz a sabedoria e o seu estado de ideias. A sabedoria a esse respeito é forçosa em dizer-nos que a ocupação pela ideia é mais do que necessária. É preciso que haja a paga. É preciso que se tenha salário, para que então poder conseguir nós mesmos acreditarmos que tudo na vida pode não ser perfeito, mas será digno de ser vivido. Ela ainda vai converter-nos a um ideal maior, um processo de crenças comungadas, o que no geral não é bom, mas que fará com que fique melhor apenas com o passar do tempo, e isso não é para todos. No filme Conversando com Deus, podemos verificar que o homem, antes de se tornar escritor, vive uma vida de ruínas, cada vez pior, mas depois, ao pedir pela busca, consegue voltar às origens, ouvindo tudo o que deveria fazer para ter sucesso. Porém, ouvir, deve-se dizer, é uma dádiva de Deus, e um dia não conseguiremos mais com tantos detalhes que nos é colocado pelos cantos dos pássaros, pelas músicas e pelas crianças. Ocorre tudo que vemos não conseguimos falar ao mesmo tempo, por isso é necessário que se pague. Para tanto, existem 2 formas de se pagar. Uma delas é a chaga de ter de viver 2 vezes a mesma vida. Assim se paga com vida, ou pagar com esforço, considerado divino, que é aquele que advém do trabalho puro, da ideia de revolução. Ouvir todos podemos, são uns aos outros que não conseguem. O mundo consiste em trabalhar
entender e se alimentar em viver. Resumidamente, trabalhamos quando saímos de casa, entramos no ambiente de trabalho, andamos, levamos, consertamos, agimos e concluímos. Entendemos quando lemos, pensamos, tratamos, caminhamos e nos alimentamos de vida, da ideia que podemos voltar ao que éramos quando estávamos sendo de alguma forma. Para ser é preciso estar em todas as suas formas. Ser é ter de estar, isso em verdade. Precisamos viver não e só ficar escutando os sonhos da vida. Para termos ideias dos processos que tem a vida, é necessário que hajamos. Trabalho existe não só para alienar, dado que isso já sabemos, mas existe para nos dar lugar no mundo. E isso é como realização pessoal, social e profissional. Ser é necessário, muitas vezes somos e não sabemos. Para isso existe a colheita do bem que se fez. Sendo, agimos, isso é regra, mas não há lei que mude os critérios que a realidade já fez. Por isso não devemos parar de lutar, mas querer parecer estar. Deus está o tempo todo. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a luta se dá somente no lado espiritual. Por isso cremos que é mais necessário do que antes que mudemos o mundo. Não existe uma pergunta do tipo, você gosta de ser? Mas vamos admitir que o contrário partindo da máxima, penso logo existo. Eu preciso estar e não creio que posso mais estar, por isso é necessário que eu minta. Mas não posso mentir, pois a regra que me encontra é a verdade, e isso sugere que meus sentimentos passem adiante entre os mais chegados. Assim posso estar sempre que quiser. Infelizmente, esse sempre que quiser para na luta, dando-se a fato a ideia de que no mesmo espaço, um é mais forte que eu. Estar é pagar. E isso não se trata de religião, pois religião nós escolhemos. A vida nós temos de vivê-la de qualquer jeito. Por isso jamais se esqueça de compromissos, se é que existe compromissos para você. Lembre-se de que as pessoas importam-se conosco à sua maneira e não nós, que se importando com nós mesmos devemos pagar algo que já tivemos em sonhos. Sonhar em ser é o que é o correto, pois nada de que somos hoje seremos amanhã. Para isso é necessário trabalho. Trabalho dessa forma é estar. Eu quero que as pessoas acreditem que a necessidade não surge do nada, mas sim delas mesmas. Por isso devemos também trabalhar pelas ideias dos outros, pois pense bem, quando queremos algo devemos pagar não só pelo preço, mas também pela sua serventia. Por isso desejar é importante, mas só o desejo não vai dar certo. É necessário o esforço, aquele do qual todos se entendem, que foi preciso que tivesse sido, por si só, alienado, o que vai corroborar para um futuro. Sonhar é pagar o preço quando se procura a satisfação da própria necessidade. Isso é o mais interessante, pois não há argumento contra isso. A fase da vida que é irrevogável. Há outros argumentos também. Por exemplo, quando se possui algum bem produtivo, é necessário dar manutenção para que se assim continue produzindo. Como a lei. Ninguém precisa verificar a lei duas vezes. Assim como quem possui o bem produtivo, é necessário só dar manutenção e esperar. O que dizer de estado de ideias desse modo? Claro, falar assim parece muito fácil, mas entender o que se pode fazer com a vida de estar e de ser ao mesmo tempo parece muito apaziguador. Por óbvio que vamos procurar trabalhar as ideias, mas o que mais querer Deus de mim é que eu pare de ministrar doses de entendimento aos outros e guarde isso para mim mesmo. Ver, ouvir e sentir é o que peço todos os dias, pois tudo que penso e prescrevo está aqui agora. Por isso, o que é mais certo é que eu não estou ficando louco, mas sobre as coisas que giro no meu dia a dia é que me deixam no estado de ideias fora do normal. Declarar a sua opinião é a morte.